till you fucking fight back. Desses dois que comportam vários jogadores de peso. 5 últimos jogos, após a data FIFA, foram 5 partidas. Palmeiras ganhou uma, só perdeu 3, o aproveitamento é de 27%. Já o Flamengo, ele perdeu a primeira de goleada contra o Red Bull Bragantino e depois embalou 80% de aproveitamento. Vamos lá, cheguem todos aqui para ser... Essa roda não, né? Essa tabelinha, essa tabelinha aqui no Sport Center. O que você espera para esse jogo, Zupac? É um jogo muito equilibrado, assim, porque a gente, claro que leva em consideração o momento das duas equipes, mas quando eles se enfrentam, isso tem ficado quase sempre em segundo plano, porque é uma rivalidade muito grande, né, construída entre os clubes, entre os times, entre os jogadores, né, e entre os jogadores uma rivalidade bem respeitosa, inclusive, né, que muito raramente extrapola e vai para essa linha de tiroteio, de conversa, como existe entre diretorias ou entre torcidas. Mas é uma rivalidade esportiva dentro de campo, são maneiras diferentes de jogar, são tempos de trabalho diferentes. Eu estou muito curioso para ver qual o impacto que a Copa do Brasil vai ter nas escalações, se é que ela vai ter, né? Se o Abel, por exemplo, entende que tem que jogar time titular contra o São Paulo, contra o Flamengo e contra o São Paulo de novo, 3 vezes com força máxima, porque entende a importância do jogo para o campeonato. Isso eu acho uma coisa relevante. Porque, assim, a Copa do Brasil, ela é importante. Ela está numa fase de quartas de final. Ela tem a premiação mais larga, né, para o seu vencedor. Ela é um objeto de desejo também pelo aspecto financeiro. Mas me incomoda muito os times simplesmente esvaziarem o Campeonato Brasileiro. Times que estão brigando lá em cima, né, como é o caso do Flamengo, como é o caso do Palmeiras, né? Então eu estou curioso para ver qual é o impacto que a Copa do Brasil vai ter nas duas equipes para esse jogo em termos de escalação. Mas é um duelo muito equilibrado. Não entro nessa de que, pela fase ruim que o Palmeiras vive, o Flamengo, então, é um favorito destacado. Não é. Quando eles se encontram, tem sido sempre muito parelho, tanto é que muitos dos jogos terminam empatados. E eu tava vendo aqui os melhores momentos, quantos momentos que ficaram marcantes. Ou o gol, ou a comemoração de um fazendo assim, o outro correndo assim. Nos últimos anos, realmente, são vários episódios. Zupac, fora de campo, houve a troca de farpas. Você falou um pouco sobre isso. Não foi algo agressivo, me pareceu algo de marcação de território, mas que mostra aquilo, né, que um tá de olho no outro. Isso entra em campo? Mas, na verdade, mais do que troca de farpas, né, foi uma resposta do Flamengo, porque o Palmeiras não falou nada a respeito desse jogo, né? O BO do Palmeiras era outra coisa, mas diante de tudo que colocou e da maneira que o Palmeiras se comunicou desde o domingo, depois do empate com o Atlético Paranaense, até o jogo contra o São Paulo no meio de semana, com a palavra da presidente Leila, o Flamengo se viu no direito de responder e respondeu, falamos sobre isso ontem, em termos de conteúdo do que foi falado, respondeu, na minha visão, de maneira correta. Eu não gosto desse joguinho de dirigentes, eu acho isso muito bobo. Não sei se de fato isso entra em campo. Se eu tivesse que apostar, eu diria que não, que essa pressão não entra em campo. Mas o Flamengo se viu no direito. O que falou o Marcos Braz, a mim, fez sentido como discurso, mas essa postura de dirigente responder dirigente, de ver quem vai gritar mais alto para botar mais pressão antes de um jogo tão importante, é o tipo de coisa que eu não gosto e não vejo muito efeito também, não. Vamos lá, na tela, a provável escalação no Palmeiras: o Everton, Mike, Gomes, Murilo e Piquerez. Tá difícil, hein? Gabriel Menino, Richard Rios. E aí a condicional do Luan. Se for o Luan, o Palmeiras joga com 3 zagueiros. Arthur, Rafael Veiga, Dudu no ataque, Hendrick ou Rony, como destacou o Vinícius Nicoletti, Abel Ferreira, o comandante. Provável Flamengo na tela: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Vitor Hugo, Arrascaeta, Bruno Henrique ou Cebolinha. Isso é muito importante para esse jogo, esse lado esquerdo do Flamengo. O ataque com Pedro e o time, óbvio, comandado por Jorge Sampaoli. Zupac, a gente viu uma provável, a outra provável, e eu acho que vale explorar o peso de um Arthur no lado do Palmeiras, uma vez que ele na Copa do Brasil não pode atuar em qualquer fase por já ter defendido o Red Bull Bragantino. E essa discussão do Bruno Henrique possivelmente como titular, chegou a hora, na sua opinião? Ele tem mostrado cada vez, assim, jogo após jogo, no seu desempenho, ele tem mostrado que essa conversa é possível, né? Então acho que, assim, nada mais justo do que considerar o Bruno Henrique apto a ser titular. Ele vem mostrando em campo que está pronto para isso. Vai ser a primeira vez que ele vai ser, de fato, se ele for escalado, ser testado em 90 minutos num tipo de jogo desse porte. Não sei se 90, mas desde o minuto 1.
acho que faz sentido. Seria bom para o Flamengo poder contar com o Bruno Henrique dentro daquilo que ele já mostrou. E o Arthur é muito importante para o Palmeiras, ele é importante com bola, ele é importante sem bola, faz um trabalho sem bola também muito bom. Não acredito no Palmeiras com 3 zagueiros contra o Flamengo, até pela presença do Arthur, né? Por ter Arthur, Dudu e Rony, se o Rony de fato tiver condições de jogo. Or will you fucking fight back?